oleiro, eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor. A paz do Senhor, igreja. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar trazendo, o devocional de hoje. Agradecer por esse privilégio. E nós vamos estar refletindo hoje sobre o texto da Palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 18, que é um versículo bem conhecido, E assim como a Palavra de Deus, ela sempre se renova e traz grandes lições para os nossos corações, que Deus possa estar falando no seu coração nesse dia. Jeremias capítulo 18, do versículo de 1 a 8. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu te falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Amém. Aqui o profeta Jeremias, a gente sabe que ele se encontra em um contexto quando o povo de Judá, tinha se corrompido, se voltado para a idolatria, tinha se voltado contra Deus. E o profeta Jeremias, ele sabia, e nós sabemos que Judá sofre, o ataque de Nabucodonosor, é levado a cativeiro. E Jeremias, ele é um profeta que ele é usado para falar ao povo de Judá, de Israel, para que se voltasse ao Senhor. Aquele povo ele tinha se corrompido, fazendo adorações a Baal, a Zerá, tinha se esquecido do Senhor. E aqui nós vemos essa figura do vaso, do barro, que Deus ele estava falando a respeito de Israel, que Israel era aquele vaso que Deus tinha iniciado a sua obra na sua vida, mas aquele povo havia se esquecido do Senhor e aquele vaso havia se quebrado. Aquele vaso ele não podia mais ser chamado como o vaso do Senhor. E aqui nós podemos trazer várias coisas para a nossa vida espiritual, para esse tempo que nós temos vividos, E aqui nesse texto, no versículo 2, fala: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e de lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando o Senhor ele fala para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, nós podemos trazer um ensinamento para as nossas vidas. O Espírito Santo falou ao meu coração acerca de que muitas vezes o Senhor, nesse tempo em que nós temos vivido também, Ele tem nos levantado, Ele tem nos chamado: levanta-te. Essa é a hora que você precisa tomar posição como servo do Senhor, como geração eleita, porque a criatura, ela tem gemido, assim como a natureza, e a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de nós que somos os filhos de Deus. Nós precisamos nesse tempo se levantar para clamar pela misericórdia do Senhor. O Senhor ele tem nos levantado, eu creio que nós já temos clamado, nós já temos feito a nossa parte, e aqui o Senhor ele fala para que nós possamos estar tomando a nossa posição. E aqui no versículo 2 fala: levanta-te e desce. Nós vemos duas palavras contrárias seguidamente: levanta-te e desce, E claro que aqui ele estava falando para ele seguir um caminho, mas se nós pararmos para nós refletirmos, nós sabemos que para que o Senhor ele nos levante, às vezes é necessário que nós desçamos. Às vezes é necessário que para que o Senhor nos levante e coloque no lugar onde quer que Ele quer que nós estejamos, nós precisamos descer, precisamos nos humilhar diante do Senhor,
Precisamos, às vezes, nos descer de uma posição, de um posicionamento. Às vezes, nós precisamos deixar uma postura, uma maneira de agir, uma maneira de falar. Às vezes, para que o Senhor ele possa estar nos levantando e cumprindo os seus propósitos, nós precisamos estar descendo, né? Às vezes abrindo mão de algumas coisas, né? Deixando de fazer algo e começando a fazer outras que temos deixado de fazer, né? Então, ao mesmo tempo que o Senhor levanta, ele pede para descer. Ao mesmo tempo que ele fala, levanta-te, toma posição, ele quer que nós nos humilhamos, ele quer que nós desçamos, para que nós possamos fazer o quê? Ir à casa do oleiro, possamos estar disponíveis na casa do nosso Deus, que é o nosso oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras, porque quando nós tomamos posição, porque quando nós nos humilhamos, o Senhor, ele nos transmite as suas palavras. O Senhor, ele vai nos fazer ouvir as suas palavras para esse dia. Eu creio que Deus ele quer trazer experiências, ele quer revelar coisas que ainda estão ocultas para trazer o avivamento da nossa nação, do nosso país, da nossa igreja, porque quando tudo isso passar, nós haveremos amadurecido, nós teremos crescidos em Deus, não seremos mais a mesma igreja, nós seremos uma igreja ainda mais avivada, uma igreja que clamou pela sua nação. E aqui o que mais me impressiona também, nós sabemos que o que mais traz atenção é a figura do barro. Nós sabemos que o homem ele foi feito do pó da terra, o Senhor ele nos formou do barro e soprou nas narinas. E nesse tempo em que nós temos visto a fragilidade da vida, nós vemos o quanto nós somos frágeis e nós nos voltamos à dependência do nosso Pai, à dependência do nosso Criador. E às vezes nós estamos com o nosso coração, com o nosso barro endurecido. E isso vai gerando uma sequidão em nós, uma sequidão na nossa fé. Isso faz com que isso gere rachaduras no vaso, rachaduras no barro. E muitas vezes essa sequidão e essas rachaduras, elas abrem brechas para que nós... brechas para os ataques, para as retaliações de Satanás. E essas brechas muitas vezes querem esvaziar a nossa fé. Mas no versículo 6 o Senhor vem falar, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, casa de Israel. O Senhor ele está falando, eu não posso fazer também com esse vaso um vaso novo. Ele pode fazer de nós um vaso novo. Eu não sei se você tem se sentido fraco, muitas vezes diante das notícias nós nos sentimos aterrorizados. Às vezes eu falo, Deus, por mim mesmo eu não tenho uma palavra de consolo, eu não tenho uma resposta para tantos questionamentos. De mim mesmo eu sou tão vazia, eu sou tão fraca. Mas o Senhor, ele diz, sou eu. Não é você, o que tem dentro de você. É o Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você. E ele quer restaurar o nosso vaso para que nós possamos estar vivendo o novo do Senhor, o renovo do Senhor. Eu não sei se você tem sentido o seu vaso seco, o seu vaso ressecado, com brechas, mas que nessa hora você possa se sentir inundado pelo rio da presença do Senhor, pelo rio que ele é a fonte, o Espírito Santo, ele possa estar renovando o seu barro, que você possa estar se colocando na dispensação do Senhor para que ele possa estar te dirigindo, que você possa ser não um barro endurecido, mas que você possa estar se colocando como um barro maleável, um barro que o Senhor possa trabalhar, que ele possa dizer, esse é o meu barro, esse eu posso chamar como o barro do Senhor. E eu creio que nesse tempo também nós podemos olhar para a nação e talvez ver a nossa nação chamada Brasil com o seu barro ressecado, né, precisando da presença do Senhor, do rio do Senhor. Nós podemos colocar as nações e falar, Senhor, vem inundar o vaso chamado Brasil, esse barro que está ressecado, que deu brechas através da idolatria, da feitiçaria, da pornografia, de tantos princípios invertidos. Senhor, vem restaurar, vem perdoar, vem libertar, vem restaurar esse vaso nesse tempo, Pai. Vem inundar com o teu rio, tirar essa sequidão, essas brechas, vem restaurar os vasos das nações nesse tempo. O Senhor, ele chama os seus filhos para que nós possamos clamar, para que ele venha estar restaurando esses vasos.
Eu creio que o Senhor, Ele tem o melhor. Que você possa crer. Lance toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Lance toda a sua preocupação nas mãos do Senhor. Que você possa crer que o Senhor, Ele tem cuidado de tudo. E o mesmo Deus que cuida a nossa conduz a nossa vida hoje, Ele é o Deus que está no futuro também. Ele já está preparando tudo. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua família, assim como Ele já tem cuidado. E que nós possamos estar nos colocando à dispensação, como o barro maleável na presença do Senhor. Que o Senhor tire toda a dureza do meu coração. Que o Senhor me faça descer de tudo aquilo que muitas vezes eu não quero descer, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, para que Ele possa fazer com que eu me levante na posição que Ele quer que nós estejamos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão. Amém? Está disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és o oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. O oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, minha vida está em teu altar.